Ok. Ó. Boa tarde, paz. Queridos, vamos dar continuidade ao nosso workshop iniciado ontem. Podem ficar desse lado esquerdo, né, como ontem. E vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus possa nos abençoar e falar conosco como assim foi o dia de ontem. Germana, tudo bem? De volta, né? Que Quem bom tá aqui não com a estava gente. ontem? Quem não estava ontem? Ok, beleza. Vamos orar e vamos dar início ao nosso workshop Pais Abundantes, Filhos Confiantes. Ora, Jesus. Deus, te agradeço, Senhor, estarmos aqui na tua presença, Senhor. E mais um dia abençoado de workshop, Senhor. Que tu possa abrir a nossa mente, Senhor, para criarmos nossos filhos mais confiantes, Senhor, mas sim, sempre na tua presença, Senhor. Te agradeço, Senhor, todas as famílias aqui, todas as crianças que vieram para essa EBF, Senhor. Continue abençoando sempre. É o que te pedimos e te oramos e sempre te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos pais, o conteúdo de ontem está gravado no canal da igreja. Se quiserem assistir novamente, ou quem não veio ontem, desejar assistir, está no vídeo de ontem da EBF, tá certo? Outro aviso é o seguinte: Rodrigo, eu queria ver o vídeo da palestra do ano passado da EBF. Você consegue também, você vai lá no canal da igreja, procura na área de pesquisa a lupinha e coloca assim EBF. Daí dentro do canal da igreja você vai ver também os 3 vídeos da EBF do ano passado. O tema do ano passado foi como criar filhos abundantes. O foco desse ano é nos pais. Pais abundantes, consequência, filhos confiantes. O tema de ontem foi as 5 armadilhas que impedem os pais de terem filhos confiantes. Hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares para ter filhos confiantes. E amanhã, na minha opinião, é um dos dias mais importantes, não só porque é o último, mas porque a gente vai mostrar um mapa, uma estrada, um caminho, uma jornada rumo à construção de filhos confiantes. Então é um quebra-cabeça que a gente está montando, tá? Então teve as peças de ontem, as peças de hoje e terá as peças de amanhã para montar o fim desse workshop, tá? No dia de ontem nós trouxemos como base o tema central do nosso workshop, baseado em que esse tema foi escolhido: pais abundantes, filhos confiantes. Foi baseado no Salmo 127, 4 e 5, onde a palavra de Deus diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que põe neles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, o Salmo 127, 4, 5 e 6 é a base do nosso conteúdo. Falamos também sobre o que é a aljava, falamos sobre a questão das flechas. Geise e eu mostramos ontem como foi que nós chegamos nesse método, como foi que a gente construiu, não é? E descobrimos essas armadilhas que falamos ontem. Como foi que nós chegamos nos pilares que vamos falar hoje? E como foi que nós chegamos no mapa, nessa estrada que nós vamos mostrar amanhã? Falamos sobre muitos conceitos da roda da vida e mostramos como é que Samuel, nosso filho, não é? Ele está exposto a essa roda da vida. Como é que a gente coloca ele a essa exposição? Através da vida espiritual, da vida material, da vida educacional, da vida social, emocional, que nós mostramos sobre a roda da vida. Daí então falamos sobre as armadilhas e concluímos numa frase que foi o dia de ontem e que hoje vai continuar, que é a frase do nosso workshop. E eu disse ontem: anota ou escreve aí no teu WhatsApp
porque muita informação vai ter, e hoje vai ser igual, tá? Então, ó, se quiser usar o WhatsApp para anotar tudo, fica à vontade. Se quiser usar papel e caneta, fica à vontade, porque vai ser muita coisa hoje. E a frase de ontem foi: ninguém sonha o que nunca viu. Então a gente viu ontem a importância dos filhos confiantes serem forjados a partir de sonhos que Deus coloca no coração e que ele, por algum motivo, já viu. E a gente discutiu sobre Abraão, sobre José do Egito. Por que eles chegaram onde eles chegaram? Porque eles seguiram esse princípio de que ninguém sonha o que nunca viu. O sonho, ele parte de algo que já existe. Por isso que o Senhor fez muitos sonharem, para almejarem alguma coisa, ou o Senhor mostrou alguma coisa a alguém para que essa pessoa pudesse sonhar. Porque de fato, à luz da palavra de Deus, ninguém sonha o que nunca viu. Então é muito interessante que a gente compreenda essa expressão. Hoje, o outro princípio que o versículo... Deixa eu dar um pause aqui. Tem esse vídeo, eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem, onde eu coloco no canal Vida em Abundância, lá no YouTube. Tem um canal que há 2 anos foi fundado, e esse canal eu coloco vídeos e mensagens bíblicas. Nesse canal o nome é Vida em Abundância. Você coloca assim no YouTube, Vida em Abundância, José Rodrigo. Já tem alguns vídeos lá sobre o foco Vida em Abundância. E nesse vídeo especificamente, que foi dedicado ao mês da família, que foi o mês de maio, eu falei sobre o Salmo 127,4. Veja aí o que foi que aconteceu. O outro princípio que o versículo traz aqui, que o texto do Salmo traz, é que os pais têm os filhos são as flechas. Então ele compara o pai com o guerreiro e compara o filho com a flecha. Então o interessante é que o guerreiro, ele não cuida das flechas de todo jeito. O guerreiro, ele não guarda as flechas de todo jeito. Geralmente existe um compartimento que o guerreiro usa para guardar as flechas, chamado de aljava. A aljava é a bolsa onde se guarda as flechas. Mas para colocar as flechas, tem um jeito certo de guardar as flechas. Para manusear a flecha, tem um modo especial, tem um jeito especial de manusear a flecha. Então é interessante que, para que os pais conduzam os filhos, eles têm que preparar os filhos, assim como os filhos, o guerreiro prepara as flechas. Qual é o nível de preparação que eu estou dando para os meus filhos? Qual é o nível de preparação que eu estou dando? Não apenas quando ele é pequeno, criança. Não apenas quando ele é adolescente. Não apenas quando ele está escolhendo a faculdade ou o que ele vai fazer da vida. Não apenas quando ele se casa e sai de casa. Não. Mas principalmente em todas essas fases. Os pais preparam os filhos em todas as fases. Eles podem estar casados, formados, em dúvida da profissão, adolescentes, na idade escolar, infantil ou recém-nascido. Em todas essas fases, eles precisam de preparo. Então, são flechas que estão amadurecendo. Então, independente da idade, da fase dos nossos filhos, nós estamos com eles em preparação, porque ser pai é um caminho que não tem volta. Ser mãe é um caminho que não tem volta. Vamos sempre estar preparando os nossos filhos, mesmo quando eles batam as asas e saem de casa, ou se casem, constituem suas famílias. Muitos até vão e voltam. Vão e voltam do local, vão e voltam de um casamento, vão e voltam de um relacionamento, mas eles sempre estão como nossos filhos e vamos prepará-los. Então esse é o princípio. O pai e a mãe abundante sempre conseguem entender que estão preparando os filhos.
para algo. Isso é muito importante entender. O pai e a mãe abundante, ele é um treinador eterno, ele é um coach eterno, ele é um mentor eterno dos filhos. Claro que a cada fase, numa intensidade e de um jeito diferente, mas sempre estaremos com as nossas flechas sendo preparadas, porque sempre seremos guerreiros. Entendeu o princípio? Então, igreja, é justamente isso. O pai, a mãe, o cuidador é um caminho eterno. Ele não volta mais. Então, é um caminho sem volta, não é? Então, hoje nós vamos tratar sobre 5 pilares para formar filhos confiantes. Então, prepara aí a ponta da caneta, prepara tuas anotações, porque realmente vão ser muitas informações. Primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse pilar é: o pilar número 1 para formar os filhos confiantes é conhecer os filhos por dentro. Às vezes a gente conhece muito bem os nossos filhos, mas não conhecemos tão bem por dentro quanto a gente imagina. Às vezes, algumas mães dizem assim: ninguém conhece meu filho como eu. Ledo engano, porque às vezes a mãe não conhece nem ela direito, quanto mais o filho que ela teve. Não é porque nós saímos do ventre da nossa mãe que a nossa mãe sabe sobre nós. Então é isso que a gente vai falar sobre aqui hoje, nesse primeiro pilar. Como é que eu me conheço por dentro para ser um pai abundante, uma mãe abundante, um avô abundante, um tio abundante, um cuidador abundante? E como é que eu conheço aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele filho, para que ele seja confiante? Porque se engana quem acha que depois de jovem, adolescente, adulto, os pais não precisam fazer mais nada. Não, existem filhos que mesmo na idade adulta precisam da orientação e dos pais ou de alguém como tutor para ganharem confiança. Quantos jovens aqui, adolescentes, quantos adultos na sociedade hoje têm uma grande dificuldade em ser confiante? Porque não estão prontos ainda. Confiantes sobre um casamento, confiantes sobre cuidar da sua própria vida, confiantes sobre ter filhos, confiantes sobre a profissão. Então, é interessante entendermos que conhecer por dentro é fundamental. E como é que funciona o nosso filho? Como é que esse ser humano, ele reage, ele pensa, ele tira suas conclusões? Por que ele gosta do que ele gosta? Por que ele não gosta do que ele não gosta? Por que determinado filho se motiva com uma coisa e um irmão criado na mesma casa, com os mesmos pais, essa mesma coisa desmotiva o outro? Então, o que motiva um, desmotiva o outro. Por que gêmeos do mesmo ventre, uns funcionam de um jeito e o irmão funciona do outro? Aqui mesmo na igreja a gente tem um caso, né? Cecinha aqui, ó, mãe de gêmeos, né? Arthur e Jamile nasceram do mesmo ventre de Cecinha, mas tem um detalhe: Arthur tem um mecanismo de pensar, de sentir, de viver. Jamile tem outro, vindo da mesma fonte. Então, como é que funcionam nossos filhos por dentro? Então, hoje eu quero passar para vocês aqui um conceito muito importante que vale milhões na criação dos filhos, que é o conceito que um psiquiatra canadense chamado Eric Berne, da década de 60, trabalhou dentro do exército americano e nas suas experiências com os soldados americanos, ele estudou uma coisa chamada análise transacional. O que é uma análise transacional, segundo o Eric Berne? Segundo o Eric Berne, nós temos 3 estruturas que funcionam dentro da gente.
E é isso que faz a gente funcionar. A essa estrutura ele deu o nome de estados de ego. Como é que é o ego Rodrigo, o ego Geisa, o ego Flávia, o ego, enfim, Germana? Como é que é esse estado de ego nosso? Então ele percebeu nos seus estudos na psiquiatria que nós temos essas 3 estruturas. A primeira delas é o pai. Um ego chamado pai. A segunda é um ego chamado adulto. E a terceira, Rodrigo, é um ego chamado criança. Todos nós, toda hora estamos transacionando. Por isso que o nome é análise das transações. A gente fica indo e vindo na nossa criança, no nosso adulto e no nosso pai. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou forçando vocês a estarem no adulto. Por quê? Porque vocês estão analisando, pensando, refletindo, tirando conclusões daquilo que está sendo apresentado aqui. Isso é coisa do ego adulto. Agora há pouco, né, a nossa irmã, com as crianças, estava alimentando o estado de ego delas, da criança. Antes disso, quando estávamos cantando Ele é o Rei, dançando e pulando, inclusive alguns pais, nós estávamos dentro do ego criança. Quando a gente sorri de uma piada, quando a gente se alegra, quando a gente cai numa gaitada, quando a gente brinca, a gente está na criança. E quando a gente quer orientar, quando a gente quer disciplinar, quando a gente quer instruir alguém, a gente está no ego pai. O ego pai não significa dizer figura masculina ou feminina. Quer dizer o ego interno de orientação, cobrança, disciplina, aconselhamento. Então, quando nós estamos aconselhando, orientando ou criticando, disciplinando, nós estamos no pai, no nosso pai. Quando nós estamos analisando, refletindo, estudando, pensando, como estão agora vocês estão no adulto. Quando a gente está brincando, pulando, rindo e tudo mais, a gente está na nossa criança. Então foi isso que o Eric Berne trabalhou. Toda hora nós estamos no pai, ou no adulto, ou na criança. Tá? E existe dentro do ego pai uma característica que é o pai crítico. Certo? O que é o pai crítico? É aquela pessoa que ela está o tempo inteiro ou na crítica, ou trazendo, apontando o dedo, ou passando na cara. Sabe aquela mãe que o modo de operar dela é assim, ó. Eu não disse para você, eu não fiz isso, eu não disse para você, você não me escuta, eu não falei que você não ia se dar bem, e não sei o quê. Tanto a mãe quanto o pai, nesse modelo, ele está sempre no ego pai crítico. Quem aqui já não conhece alguém que foi criado escutando o tempo inteiro uma avó, uma mãe ou um pai, só apontando, só passando na cara, só não sei o quê? Porque esse outro que estava cuidando dessa pessoa aprendeu a viver só no pai crítico. Quando nós estamos dizendo assim, olha, não é muito bem assim, pense melhor, calma, né? Talvez não seja esse momento para você, você errou, mas na próxima você vai acertar. Você está nutrindo o outro. Então você está sendo um pai mais nutritivo. Tem pai que ele é muito nutritivo. Ou seja, não filho, não filha, pense bem, vai dar certo, calma. Não, isso é assim mesmo, não deu certo agora, vai ser. Não, você não obedeceu agora, na próxima você obedece. Você agora não aprendeu? Esse é o pai, mas na linha nutritiva. Ok? Então, dentro do adulto, a gente está somente nesse campo da análise. Por exemplo, emprego, trabalho. Geralmente as empresas, elas não contratam um ser humano, elas contratam somente um adulto.
elas nem gostam do pai, nem gostam da criança. Porque se uma empresa contrata uma pessoa que está o tempo inteiro no pai crítico, ela não vai durar muito tempo, porque ninguém vai gostar dela, ninguém vai com a cara dela, porque ninguém suporta uma pessoa assim o tempo inteiro, no ego pai crítico. Se ela contrata uma pessoa que está o tempo todo brincando, o tempo inteiro contando piada, o tempo inteiro brincando, né? Também não vai dar certo, porque ela não vai entregar as coisas, ela não vai ter disciplina, não vai ter meta, foco, porque ela está o tempo inteiro na criança. Então é interessante a gente imaginar que o mundo corporativo, as empresas, elas amam o perfil adulto. Então, as pessoas que são muito analíticas, que são muito de raciocinar, de pensar, fazer diagnóstico e de não sei o quê, elas se dão bem no mundo corporativo. Porque as empresas, o mundo do trabalho ama o adulto. Compreenderam? Então, é essa a questão. E a criança, existem 3 categorias do nosso ego criança. É a criança livre, é a criança submissa e é a criança adaptada. Então, o que acontece? Quando a gente tem um filho, que ele quer todo, que ele para ele não tem limites de momento para estourar uma bola, para dar uma gargalhada, para pular, ele não mede esforços, para ele não tem fronteira para brincar. Ele pula, não está nem aí. Essa criança, ela tem um estado de ego criança livre. Se alguém disser assim, vamos para a praia amanhã, ela diz, oxe, já estou pronto, já estou pronta. Porque ela tem a criança livre. Bora se levantar para pular, ela já levanta e pula. Então, são as crianças livres. A criança submissa é aquela que ela tem a tendência de baixar a cabeça para tudo. Sabe aquela criança que diz assim, até um coleguinha que diz assim, fique aqui e me espere. O coleguinha vai pedir para ela ficar esperando e ela vai esperar. Por quê? Porque o estado de ego dela é de criança submissa. A criança adaptada é aquela criança que vai na escola, daí a professora diz, quem quiser ir no banheiro, levanta a mão e pede para a tia. Então a criança ela vai se adaptando a esse modelo de quando vai no banheiro, levanta a mão e pede para a tia. Aí quando chega no ensino, sai do infantil, vai para o fundamental, chega lá no ensino médio, essa criança ela não consegue ter independência para sair sozinha e ir no banheiro. Ela ainda fica pedindo com licença e permissão para o professor para ir beber água e ir no banheiro. Não precisa mais, essa fase já passou. Mas ela tem ainda a criança adaptada, porque ela se adaptou àquele processo. Então, gente, nós pais somos muitas vezes ou pai crítico, ou pai nutritivo, ou criança submissa, ou adaptada, ou, por exemplo, Geisa é uma mãe criança livre, e no estado de pai dela, ela é um pai nutritivo. Eu sou uma criança adaptada, e no estado de meu pai, no estado pai meu, eu tenho a inclinação para ser um pai crítico. Eu é que fico me puxando para o pai nutritivo. Porque se eu deixar eu trabalhar sozinho, pelo meu estado de ego, eu vou tender a ser o pai crítico. Porque o meu nível de ser crítico é muito alto. É muito alto. Então, quem me conhece um pouco mais de perto, sabe o quanto que o meu nível de ser crítico é gigantesco. Então, se eu não tomar cuidado, entendeu? Eu fico insuportável para mim mesmo, porque... inclusive no nível de criticidade, para mim, eu sou muito crítico comigo mesmo. Então a minha paciência com os outros é muito pequena. Então eu tenho que controlar isso. Eu, como mentor de líderes nas empresas, por exemplo, eu sou muito do pai crítico. Por quê? Porque eu pego um monte de líder que é criança adaptada. Se eu não puxar o cara para o pai crítico, ele não cresce. Entendeu? Então é isso. Essa característica que eu queria que você pensasse. Quem é você como pai?
é um pai crítico, nutritivo, uma criança submissa, adaptada, ou você é um pai só criança livre? Tem gente que tem filho e ainda continua criança. Sabe aquele pai que já tem um bocado de filho velho e só fica soltando piada, só fica brincando, tirando onda? A criança ainda não saiu do cara. Pô, ele cresceu, teve filho, mas continua infantil. Quantos homens não são assim? Por quê? Porque a criança livre dele está ali desde quando ele... Mas por quê? Porque ele não teve consciência para aperfeiçoar. Então, os nossos filhos, gente, para serem confiantes, eles precisam navegar nos 3 estados de ego. O meu filho não pode ser só uma criança medrosa. O meu filho não pode ser só uma criança submissa. O meu filho não pode ser só um jovem que pensa como adulto. E se ele já for adulto, ele não pode estar com um pai crítico o tempo inteiro, não. É transacional. E a gente tem que navegar nos 3. Todos nós aqui temos uma inclinação para um desses, maior. Mas a gente precisa puxar a corda para o outro lado para a gente equilibrar. A linha do meio do equilíbrio é o ideal. A gente tem que estar o tempo inteiro se policiando. Será que eu estou sendo uma mãe agora muito crítica? Eu acho que essa semana eu vou ser mais nutritiva. Será que eu sou uma mãe muito submissa? Na criança submissa? Agora eu vou tirar um mês para ser mais livre, brincar mais com meu filho, sair mais, sorrir mais, contar piada. E a gente tem que estar nessa... E aí os filhos vão se equilibrando nessa linha. E eles vão se tornando mais confiantes. Quando é que a gente fala com uma pessoa e diz assim, você está pensando em ser o quê na sua profissão? Aí a pessoa vem com uma piada. Veja, você fez uma pergunta no adulto, ela vem e responde com uma piadinha. Ou você brinca com ela e ela vem... Não tem gente que é assim, não sabe brincar. Você faz uma brincadeirinha com ela, ela não tolera, ela vai logo para o pai crítico. Por quê? Porque você entra com a criança e ela vem com o pai crítico. Ela não responde na criança, ela não entra no jogo. O jogo entre pais e filhos não é desequilibrado. Como é que se chama esse desequilíbrio entre o pai adulto e a criança? Na psicanálise, na psiquiatria, transição esquizofrênica. Esquizofrenia não é só uma doença crônica, crítica, complicada. Não, também existe a transição esquizofrênica comportamental, social. Todos nós temos um pouco disso. Um exemplo, quando você faz uma pergunta para o filho, ele responde outra coisa. Parece que ele respondeu a mesma coisa, mas respondeu outra coisa. Quando você pergunta para uma pessoa assim, como é que foi teu fim de semana? Aí ela responde assim, nossa, deixa eu falar para você, eu estou aperreadíssima. Estou cansada, estou estressada, estou querendo trocar de emprego, não aguento mais, não sei o que lá. Vê que interessante. Parece que ela respondeu a pergunta, mas não respondeu. Você não perguntou como é que ela está. Você perguntou como ela passou o fim de semana. São coisas diferentes. Mas quem tem transição esquizofrênica, ela não sabe equilibrar a pergunta com a resposta. Como é que você sabe isso com o seu filho? É só fazer pergunta para ele. Seu filho responde o que foi perguntado ou ele desvia? Se ele desvia, ele tem uma tendência a, no estado de ego dele, não ser equilibrado. Você tem que trabalhar isso. É conhecer o filho por dentro. Então, essa é a intenção dos estados de ego. Outro exemplo, tem muito no Enem. Veja, o jovem vai fazer vestibular. Aí vai fazer para o Enem. Aí tem lá a redação. Qual é a lição número 1 que a gente aprende na redação? Para não tomar um 0. Não fuja do tema. O que mais acontece nas redações?
fugir do tema. Quando você pega uma criança que desde o ensino fundamental, ela foge muito do tema, ela já tem o traço de transição esquizofrênica. Eu pego o Samuel, a redação dele da escola, e digo, filho, cuidado para você não ser esquizofrênico, não desviar. Comenta o que foi falado, do começo ao fim, tá? Não vem dar uma de transitor esquizofrênico, não, na tua redação, não. Começa falando do assunto e termina. É igual aqui. A gente começa falando de filho confiante e termina confiante. Então, é essa questão, tá? De esse equilíbrio entre o pai, o adulto e a criança. Uma outra coisa é saber as fases de formação. Então, vamos lá. O que acontece? Um ser humano, no ventre da mãe, ele já está com a sua personalidade quase 100% pronta. Só falta nascer. A gente, às vezes, não está preparado para aprender sobre isso. Mas as fases da gestação e depois do nascimento são fundamentais para formar filhos confiantes. Vamos lá. De 0 a 6 meses, o que é que um ser humano precisa no útero da mãe? Além de nutrição e de paz, ele precisa de um conjunto de coisas que diga para ele que ele é aceito. Um feto do 0 aos 6 meses de gestação, o bebê, precisa sentir que ele é aceito. Tem muitos filhos hoje, muita gente hoje adulta, certo? Que tem dificuldade de autoaceitação, ou tem dificuldade de dar valor a si mesmo, se autovalorizar, porque de 0 a 6 meses de gestação, teve uma falhazinha nesse processo de ser aceito. Ou foi a mãe que não quis a gravidez, ou foi o pai que não quis a gravidez, e isso produziu naquele ser essa carência de aceitação. A mulher, quando diz, estou grávida, desse momento para frente, até 6 meses, aquele ser dentro do ventre precisa se sentir aceito. Para lá na frente, ele não ter dificuldade de confiança, de se valorizar, de acreditar em si mesmo. Porque a falta de aceitação produz isso. De 6 meses de gestação até 3 anos de idade, o que uma criança mais precisa é ser amada. É ser amada. Quando um pai ou uma mãe não demonstra amor por aquele filho nessa fase de 6 meses a 3 anos, geralmente, provavelmente, se não tomar cuidado, esse filho vai ter sabe aquela coisa de gente carente? Sabe aquele pessoal que diz assim, mas ninguém presta atenção em mim, mas ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém aqui está preocupado comigo. Essa frase é frase de gente carente. Geralmente essa carência foi forjada de 6 meses de gestação aos 3 anos de idade. Então, quer formar um filho confiante, de 6 meses a 3 anos, demonstra amor demais, tonelada de amor, para que ele não se torne uma pessoa carente de ser amado. Aí, se não tiver isso, lá na empresa, quando ele for adulto, vai ficar assim, ninguém aqui me promove porque não sei o quê, eu faço de tudo e ninguém olha por mim. Meu chefe, não sei o que lá, minha amiga do trabalho não me ajuda. É uma carência de 6 meses a 3 anos que essa pessoa não teve. Carência de ser amado. De 3 anos a 7 anos de idade, uma criança, ela necessita demais de autonomia. Ela está no processo de começar a entender que ela pode, que ela é capaz. Onde é que os pais mais pecam? É aqui, de 3 a 7 anos.
Fique com mamãe, fique com papai. Não pula, não corra, não tome banho de chuva, não tome banho de sol, não sei o quê. Fique aqui, não fique lá, né? Não faça isso. Espere papai para fazer isso, espere mamãe. Cadê a autonomia? Essa fase é onde o ser humano aprende a ser independente. Aí quando o camarada está com 15 anos, aí vem falar com o professor, com o terapeuta ocupacional, com o pastor, com o psicólogo, com o quê? Meu filho não faz nada sozinho, tia. Meu filho não faz nada sozinho, psicólogo. Meu filho não faz nada sozinho, professora. Tem que estar sempre alguém do lado dele. É claro, você não deu autonomia para ele, de 3 a 7 anos. Então, um ser humano independente e confiante, ele está pronto com 7 anos de idade. Geralmente. E dos 7 anos aos 12 anos. Daí ele vai para uma fase muito importante, que é o fazer bem feito. Não fazer de qualquer jeito. Vai fazer, porque até essa idade, quando o filho traz um desenho, pode estar o desenho mais feio do mundo. Aí a gente ainda está na fase do ser amado e autonomia. Que bom que você fez esse desenho. Você fez sozinha, foi? Foi, que maravilha, né, filho, né, filha? Sozinho você fez esse desenho. Ficou massa, ficou uma tristeza. Mas a gente diz que ficou massa. Porque a gente quer colocar o amado e quer alimentar a autonomia. Mas de 7 a 12 anos não dá mais para tolerar esse desenho mal feito. Então vai chegar com a bandeira do Brasil, tem 8 anos de idade, tem 11, tá um lixo, cara, esse desenho. Tá um lixo. Se for para jogar no lixo, tá ótimo. Mas se for para me apresentar, faz alguma coisa bem feita. Eu estou dizendo o jeito que eu faço com Samuel. Pô, filho, essa tabela está ridícula. Melhora esse negócio aí. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está na fase agora, não é de ser amado, de ser aceito, de ter autonomia. Ele já tem. Eu agora quero que ele faça bem feito. Para depois não ficar aquele adulto que faz tudo mais ou menos. Você entrega uma planilha para ele fazer, ele faz mais ou menos. Você entrega um trabalho para ele fazer, ele faz mais ou menos. Pede para ele varrer a casa, ele deixa tudo sujo. Por quê? Ele não aprendeu a fazer bem feito nessa fase. Então é nessa hora que ele tem que voltar e repetir as coisas várias vezes até fazer bem feito. Então o que é um filho confiante? Um filho confiante é aquele que conseguiu ser aceito, ser amado, ter autonomia e fazer bem feito. Ah, Rodrigo, mas eu percebo agora que o meu filho não teve esses 4 pilares aqui muito bem. Não tem problema, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mesmo que ele esteja casado, ainda dá tempo. Uma palavra, uma frase pode alimentar isso, uma falha em algum desses momentos aqui. Tá certo? Então é por isso que É por isso que muitas vezes a gente esquece esses detalhes. Uma outra coisa importante que faz os pais não serem abundantes na vida dos filhos é que existem 4 coisas que travam a vida da família e dos filhos. Que é o quê? É um perfil psiquiátrico chamado não penses. O que é não pensar? Não penses. Sabe aquela coisa de ver, papai, por que o senhor fez isso? Rapaz, eu fiz isso, eu acho que eu não pensei direito. Não tem gente que é assim? Por que você fez essa dívida? Eu não pensei direito. Por que você tomou essa decisão? Eu não pensei direito. Qual é a namorada que você vai escolher, filho? Você está em dúvida entre 2? Escolhe. Eu não estou nem pensando nisso, eu vou escolher as 2. Ou não vou escolher nenhuma, ou vou escolher uma só. Cara, ele é um não penses. Tem mãe que é não penses. Ela não pensa, ela não reflete, ela não chega à conclusão. Ela simplesmente não pensa. Um outro perfil é o não viva. O que é o não viva? É aquela pessoa que
ela quer o tempo inteiro produzir um homicídio. O que é um não viva? É assim, ó. Mamãe, a gente vai se mudar para outra casa, tá tudo certo. Filho, a gente não vai se mudar mais não. Aí a mãe diz, por que a gente não vai mais, mãe? Ah, a gente não vai não, porque lá não vai ser bom para a gente. Não é que não vai ser bom para a outra casa, é porque ela matou a oportunidade de se mudar. Porque ela botou coisa na cabeça que não existe. Então ela, matou. Começa a administração, muda para direito. Começa direito, muda para engenharia. Começa para engenharia, muda para psicologia. Essa é uma pessoa que tem o não vivas com ela. Tudo que ela faz, ela destrói, ela mata. Ela mata. Ela não consegue casar porque ela destrói o noivado. Ele não consegue ter filho porque ele tem medo do casamento. Ele fica noivo. Quem aqui conhece alguém que já ficou noivo 10 anos, ou namorou 10 anos ficou noivo 10 anos e quando casou, não durou nem um mês, nem um ano. Matou o casamento no mesmo ano. Porque essa pessoa tem um não viva. Tudo que ela bota a mão, passa um tempo e ela mata. Um outro tipo de ser humano que a gente forma é o não sinta. O que é o não sinta? Tudo de bom essa pessoa corre. Filho, teu amigo te chamou para passar o final de semana dele na praia, com ele na praia. Você quer ir? Não, não quero ir não, porque eu estou cansado. Filho, a professora vai ter uma viagem, uma excursão. Você quer ir? Não quero não, porque ele não quer sentir experiência nova nenhuma. Nada de bom ele quer experimentar. Conhece alguém assim? Que nada de bom ele quer experimentar. Essa pessoa é uma não sintas. Ela não sente. Ela não quer sentir. Tudo que vem para sentir, ela joga fora. Então, oportunidades se perdem por esse tipo de perfil. A outra coisa é o não cresças. Não cresças. O filho está lá e fala, mamãe, recebi uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. A empresa quer me transferir para lá. Mas eu acho que eu não vou não, porque eu gosto tanto de Pernambuco. Aí tem a irmã que chega e diz assim, a casa dela enche de água todo ano. Chove, alaga a rua, a casa dela enche de água. Ela tem a oportunidade de se mudar do lugar. Aí por que ela não se muda? Porque ela chega e diz, essas paredes aqui me lembram papai. Essas paredes aqui me lembram mamãe. Aí a pessoa pergunta, cadê teu pai e tua mãe? Não, já morreu há 5 anos. Mas por que ela não muda de lugar, ela não avança? Porque não é que ela não queira, ela quer. Mas é porque tem um perfil, ela tem uma psiquiatria de não crescer. Por que o filho não vai para os Estados Unidos? É porque ele não quer? Não, é porque ele tem um não cresças com ele. Entendeu? Então, tem gente que não cresce na vida, não é porque não quer, é porque tem uma psiquiatria de não crescer. Outros é não sentir, outros é não viver, outros é não pensar. Então, quando é que o nosso filho está numa jogada dessa aqui, ó, de não pensar, não viver, não sentir, não crescer? A gente tem que tomar cuidado com isso. E quando é que nós estamos nesse joguinho aí, ó? Quantas oportunidades o povo de Deus perde porque não quer pensar, não quer viver, não quer sentir, não quer crescer. Sabe o que é Deus colocar a oportunidade na frente do camarada e o camarada dizer, Deus, eu não quero. É quase dizendo assim, Deus não enche o saco, porque eu não quero crescer. Então, gente, os nossos filhos, a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque se eles estiverem entrando nesse jogo, a gente tem que trabalhar, né? Os traços psicológicos, não é? 4 traços psicológicos de filhos que a gente vê. É o filho controlador, o colaborador, o destruidor e o carente. Tem a ver já com tudo que a gente falou agora. Tá certo?
Tem filho que ele tem uma tendência a controlar tudo que passa pela mão dele. Tem filho que ele tem uma tendência de ser o ajudador. Quando a gente está aqui com jovens, no EBF, a gente já percebe claramente, só em bater o olho, que tem esse conhecimento que vocês estão tendo agora, só em bater o olho a gente sabe quem é o controlador, quem é o colaborador, quem é o destruidor e quem é o carente. Só em bater o olho. Às vezes é uma frase que a pessoa fala. É uma frase. Uma frase às vezes nem precisa, é um gesto. Um gesto da pessoa já dá para saber se ela é isso ou aquilo. Então quem são os nossos filhos? Que traço ele tem? Por exemplo, o meu Samuel, ele tem muito a tendência de controlar. Mas como é que ele faz? Vou fazer uma analogia aqui, entre a maçã e a cebola. Quando a gente corta a maçã, ela é maciça, sim ou não? Ela tem a mesma textura do começo ao fim. A cebola, né, gente? Quando a gente corta, tem o quê? Camadas. Então tem a camada superficial, tem as camadas do meio, tem as camadas de dentro. Então, tem ser humano que ele é maçã. Tem ser humano que ele é cebola. O que é isso? Tem gente que você bate o olho, olha e diz, ele é controlador, ele é colaborador, ele é destruidor, ele é carente. Mas esse tipo de gente que está claro quem ele é a pessoa maçã. Ela é uma só, é uma camada só. Já tem gente que é cebola, ela se esconde em várias camadas. Então tem gente, por exemplo, que ela é controladora, mas ela esconde o controle na camada de colaborador. Então ela faz um jogo de ajudar, de colaborar, mas na intenção interna de quê? Controlar. O que mais tem é gente que ajuda, no sentido de estar no controle de tudo aquilo que ela ajuda. Dá para mim, Flávia? Ô, Cecinha, passa para mim que eu te ajudo. Ô, Germana, passa para mim que eu te ajudo. E nessa brincadeirinha de ser a ajudadora ou ajudador, ele está querendo controlar tudo. Isso é bom ou ruim? Depende do contexto, não é nem bom nem ruim. Eu só estou explicando aqui como funciona. Tem filhos que são maçã. Você bate o olho nele, você já sabe quem ele é. Tem filho que ele é cebola. Você tem que cortar múltiplas camadas para saber quem é aquela pessoa. Compreende? Então essa é a ideia de um pai abundante. O que é um pai abundante? É o pai que conhece o filho por dentro. Se ele é um não pensas, um não vivas, um não sintas, se ele é um controlador, um colaborador, um destruidor, um carente, se ele trabalha no pai, no adulto, na criança. Para essas camadas ficarem simples de você trabalhar. E aí formar os filhos confiantes. Segundo pilar, carícias positivas e negativas. Geisa vai trabalhar com vocês agora esse segundo pilar. O que são as carícias positivas e negativas e como isso interfere na formação de um filho inspirador e confiante, né, Geisa? Isso mesmo. Vocês já ouviram falar aquela velha história, meu filho não aceita não? Meu filho só aceita o sim? Esse sim significa o quê? As carícias positivas. Tem pais que eles não conseguem equilibrar o sim ou não, porque aquela criança foi acostumada só com é aquele filho criado com vó. Lembra aquela situação que a avó sempre diz o sim e quando o pai chega, não, diz o não. Não, mas eu faço sempre assim com minha avó. Então assim, nós pais, nós temos o dever de educar os nossos filhos e educar com equilíbrio. Porque vai acontecer o seguinte, lá no futuro,
ele vai simplesmente, com tantas carícias positivas, ele vai no futuro ser um adulto frustrado, porque no emprego o chefe deu um não, uma oportunidade que surgiu, apareceu um não na cara dele, só que ele foi criado com sim. Então a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio entre o sim e o não, para que os nossos filhos eles não sejam totalmente desequilibrados. Para ele ter confiança, ele tem que receber sim, ele tem que receber as carícias positivas. Que carícia, Geisa? Nosso papel, a gente tem que elogiar? Tem que elogiar. A gente tem que dar carinho e dar afeto? Tem que dar carinho, tem que dar afeto. Só que esse carinho, esse afeto, essas carícias positivas, tem que ser com um certo equilíbrio. Exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu escuto demais das mães de escola comentando, né? Ah, meu filho dorme na cama comigo. Alguém já conhece alguma família que o filho quase mora na cama dos pais? Pois é, isso é uma carência positiva de excesso de carinho e de afeto. Aquela criança que sempre dormiu com os pais, você sabe o que ela vai tornar? Ela adulto, como ela vai ser no adulto? Ela não vai ter confiança. Eu conheço uma pessoa que sempre dormiu na cama dos pais. Hoje ela é mãe de família. E surgiu um evento que o marido dela foi trabalhar fora, foi promovido e foi viagens, né? Foi a viagem a trabalho. Passou 15 dias. Só que ela não dorme só. Ela hoje, adulta, por ter o histórico de dormir na cama ela não tem a confiança de dormir só. Foi um sufoco. Ela ia dormir na casa de um, chamava um vizinho, chamava um parente para dormir na casa dela, porque ela não conseguia dormir só. Mesmo com um filho pequeno, que consequentemente dorme aonde? Na cama dela. Porque ela foi criada assim, cria o seu filho assim, e como o marido foi viajar, ela tem que arrumar qualquer vizinho para dormir com ela, porque não consegue dormir só. Então, é esse tipo de filho que estamos construindo. Estamos construindo um adulto que não é confiante. Teve uma vizinha minha que fez assim: ah, Geisa, eu fiz o seguinte, minha filha, só que estava dormindo e não queria sair da minha cama. Então, eu fui fazer o seguinte, eu peguei o quarto dela, todo bonitinho, arrumadinho, e comecei a embalar todas as coisas do quarto dela. Aí eu disse: foi, amiga? Foi. Embalei as roupas, tirei as roupas do guarda-roupa, comecei a desarmar a cama. E a menina perguntou: o que está acontecendo, mãe? Não, eu vou fazer uma doação. Porque você não dorme no seu quarto, você não quer seu quarto, então eu vou doar. Então, ela desmontou a cama, desmontou o guarda-roupa e fez como se fosse uma mudança do quarto da menina. Então, a filha se impactou com isso. Não, mamãe, eu quero meu quarto. Não, você não quer, porque você não dorme aqui. Você quer dormir comigo e você não quer sair do meu quarto, então eu vou desmontar e vou doar. Eu já falei com o menino, o porteiro vem agorinha carregar todas as suas coisas. Então, aquele impacto foi tão grande para a criança que ela fez: não, mamãe, eu vou querer meu quarto, pode devolver que eu vou a partir de agora dormir aqui. Então, assim, no mesmo dia a criança voltou a ter o seu próprio quarto e começou a dormir no seu quarto. Ou seja, ela despertou isso quando ainda era criança, e aí, muito tarde ou não, né? Mas 4 anos de idade ela tinha o seu quarto e dormia lá. Ela saiu da cama dos pais. Então, a gente tem que motivar, tem que dar o sim, mas tudo com base no equilíbrio. E as carícias negativas é a gente ensinar que não pode ser sim toda vez, tem que ter um não. A gente tem que cobrar? Tem. A gente tem que ensinar também na derrota. Eu faço o seguinte: meu filho, ele não gosta de perder. Ele não gosta de perder, ele só gosta de ganhar.
E aí eu faço de propósito. Bora jogar? Aí a gente começa no joguinho. Às vezes eu perco, claro, né? Mas quando eu ganho, meu velho, eu comemoro. Eu sou melhor, não sei o quê. Ele fica arretado. Só que se eu não fizer isso como mãe, lá na rua ele vai ver o quê? Você é um fraco. Você é isso, você é aquilo, eu perdi. Você é um fraco, não sei o quê. Ele vai escutar isso. Então, a gente tem que fortalecer nossos filhos em casa. Então, eu faço questão de ganhar sim, mas para mostrar para ele que ele tem que aceitar que às vezes ele ganha e às vezes ele perde. E ele não pode ficar frustrado ao ponto de sei lá, de fazer um escândalo ou ficar o resto da noite de cara feia. Não, ele tem que aprender com essa questão. Então, ele vai se frustrar? Vai. Só que ele tem que ter esse equilíbrio para que lá, quando ele chegar adulto, ele ficar confiante. Porque uma frustração que ele vai encontrar no mercado de trabalho, na vida profissional, na família, ele vai ter o equilíbrio para conseguir ter esse equilíbrio. Então, o outro ponto é: ensine ter visão de futuro. E aí a frase que Rodrigo já trabalhou ontem, aqui a gente repete: ninguém sonha o que nunca viu. Ninguém sonha o que nunca viu, né? Aquela história, né? Quando a gente pergunta a uma criança: o que você quer ser quando crescer? Aí ele diz: eu quero ser um bombeiro, porque ele vê o bombeiro passou na rua dele, ele achou incrível, né? Aquelas reportagens. Eu quero ser professor, eu quero ser médico, pediatra. Quantas meninas, né? Meu sonho era ser pediatra, porque eu ia tanto para o médico que o meu sonho era terminei desistindo. Mas a gente tem que mostrar aos nossos filhos, seja na área acadêmica, de estudos, seja na área espiritual também. Lembra que ontem a gente mostrou a questão de você ensinar o filho a receber amigos, ensinar o filho a criar a igreja dentro dele, e não simplesmente trazer o filho para a igreja, e sim ensinar o filho a construir a igreja dentro de você. Porque se a gente leva os nossos filhos para a EBF quando criança, certo? O jovem, quando chegar o jovem, talvez ele não queira, porque a igreja não está nele. Ele não conseguiu entender o significado da igreja. Então, aqui eu mostrei aqui, só fazendo uma analogia também à vida profissional. Então, se você quer que ele tenha uma visão grande de estudar na universidade, de gostar de leitura, de gostar de ler, você tem que mostrar para o seu filho. Tem aquele ditado: meu filho não gosta de comer alface. Você come? Meu filho não gosta de ler. Você lê? Meu filho não lê a Bíblia. Você lê a Bíblia? Cadê o exemplo da gente, de pais? O exemplo de ser o espelho para que nossos filhos sigam o exemplo da gente e seja um filho confiante, né, em todas as áreas. Lembra que ontem eu falei das áreas da vida? Tem que ter o equilíbrio na vida, na área espiritual, lazer, saúde, espiritualidade. Então tem que ter tudo essa questão do equilíbrio. Então mostre para o seu filho onde ele pode chegar, onde ele pode, porque é vendo que ele vai conseguir se enxergar no futuro. Uma frase aqui do Érico Rocha, é um digital influencer, ele diz assim: um homem morre quando seu futuro morre. O que quer dizer isso? Que quando a gente não tem um futuro, quando a gente não planeja, quando a gente não se enxerga o nosso futuro, a gente é uma pessoa morta. Eu sempre, na minha vida profissional, eu sempre tive algumas metas
desde o início. Então eu entrei na faculdade, eu sempre sabia o que eu queria ser. Só que as coisas da vida vão acontecendo, esses nossos planos vão ter que ser moldados. E eu sou Geisa como mãe, eu sou Geisa como esposa e eu sou Geisa como mulher. Então, se eu não me enxergar lá no futuro como Geisa profissional, eu não vou ter motivação. Se eu não me enxergar Geisa lá como mãe, qual é a minha missão como mãe lá no futuro? Eu quero que Samuel seja um servo de Deus em primeiro lugar. Eu quero que ele seja feliz e eu quero que seja um profissional brilhante. É isso, eu como mãe, eu tenho que enxergar isso no futuro. Geisa como esposa, no futuro eu quero enxergar o quê? Meu velho crítico lá do meu lado, reclamando, mas eu puxando ele para as minhas aventuras. E ele topa. Porque se ele não topar, ele fica em casa. Então assim, outra frase é: faça a pessoa se sentir importante e criar um futuro, de Roberto Chiniachik. Então, faça com que seu filho se sinta importante, que ela pode. Essa semana eu escutei de uma mãe dizendo assim: você é muito preguiçoso. E o menino, tudo que ela comentava que ele não fazia, ele fez. Você é muito preguiçoso. Aí ele fez: você sempre me diz que eu sou preguiçoso, mas eu não sou. Aí ela comentava: você sempre me diz. Isso foi umas 3 vezes e eu comecei a perceber. Eu disse: o que você fala para o seu filho, você está plantando nele. Então, se você diz que ele é um filho abençoado, você está plantando na vida dele que ele vai ser uma bênção. Se você diz que o seu filho é confiável, ele diz a verdade, ele vai seguir com aquela palavra. Ele vai ser um adulto que vai sempre estar na base da verdade. Ele não vai ser um mentiroso. Então, cuidado no que você diz com seu filho. Você é muito bagunceiro. E tem outras coisas, né, que a gente escuta aí das mães falando, né? Você é isso, você é aquilo. Então, cuidado do que você está dizendo para o seu filho. E faça com que ele seja importante e que ele enxergue um futuro. Outro ponto é: ajude os filhos a transformarem sonhos em projetos. Geisa, eu conheço uma família que o filho já teve tantos sonhos impossíveis e a família nem conseguiu ajudar e ele também nem conseguiu realizar. Mas a gente está no nosso papel de pais como pessoas que vai instruir os nossos filhos a alcançarem esse projeto. É o nosso dever. E esses projetos, eles têm que ser muito específico, ele tem que ser mensurável, alcançável, e ele tem que ser realista, e ele tem que ser temporal. Uma prima minha, ela está fazendo o Enem agora, e toda vez eu pergunto a ela: Elô, como é que tá? Vai escolher o que curso para fazer o Enem? Aí ela dizia: eu estou na dúvida de 2, estou na dúvida. Tá bom. Quais esses 2 que você está na dúvida? Tal e tal. Tá certo. Então, aí, isso foi no início do ano. Quando foi agora, fez: Elô, e agora? Você já deu uma inclinada em algum curso? Eu gostei. Eu estou mais tendendo para esse curso. Tá certo, eu vou fazer um negócio. Eu vou colocar seu projeto em ação. E aí você vai ter certeza que esse projeto vai ser seu projeto de vida ou não. Marquei com um coordenador desse curso na universidade. E aí levei ela: você vai conhecer o curso dentro da universidade, como é que funciona. Aí você vai se enxergar ou não. Então eu levei, e ela fez várias perguntas para o coordenador, né? Uma das perguntas, o coordenador
que ela fez foi assim, que me chamou a atenção, né? Qual é o perfil para ser um engenheiro? Ela quer engenharia ambiental. Qual é o perfil que você acha que tem que ter um engenheiro ambiental? Aí o coordenador fez: não, ele tem que ser determinado, ele tem que ser focado, ele tem que ser corajoso e ele tem que enfrentar os desafios que são grandes. Se você é uma pessoa, e tem que gostar do meio ambiente. Se você é uma pessoa assim, você está no caminho certo. Aí ela chegou e fez: eu vou ser esse engenheiro, eu vou ser essa engenheira ambiental. Então assim, a gente tem que enxergar, conhecer os nossos filhos e fazer com que esse projeto seja realista, tornar esse projeto no papel. Então é nosso papel ajudar os nossos filhos. E aqui, não atrapalhe o fluxo dos filhos. Não atrapalhe. Tem pais que ele corta o sonho, ele corta os projetos, porque não tem o dinheiro, porque tenta não atrapalhar. Porque se ele quer atingir aquele alvo, nós pais temos que ser o direcionador. Tem que apontar aquela flecha ali, ó, bem certinho para que ele consiga alcançar os seus resultados. Que pilares importantes, né, Jesus? Que pilares importantes. Esse último pilar, ele tem a ver também com conhecer o filho por dentro. Não atrapalhar o fluxo dos filhos. Os nossos filhos têm uma inclinação, têm uma tendência. Uma das coisas mais importantes da vida dos pais abundantes para construir filhos de fato confiantes é a gente não atrapalhar. Tem muitas famílias que, se os pais não atrapalharem, já estão fazendo muito, né? Sabe aquele time de futebol que está cheio de craque, está cheio de jogador bom, jogadores inteligentes, jogadores que fazem o que precisa ser feito. Um técnico bom para esse time, geralmente, é aquele técnico que menos atrapalha, que sabe seguir o fluxo, que sabe usar as capacidades, os talentos desses filhos. Então, esse caso é um caso em que, se o técnico fizer menos, ele está fazendo mais. Então, às vezes, a gente atrapalha muito o fluxo dos nossos filhos. Tem casos, né, Geisa, que os filhos são abundantes, mas os pais não são. Tem pais que é escasso, o filho é abundante, o filho quer construir, quer realizar, quer de fato fazer as coisas acontecerem, mas os pais não deixam, ou querem jogar eles para outro caminho que eles querem, e que não é o caminho que os filhos querem. Então eles estão evitando o fluxo, não estão seguindo o fluxo. Filho é como um rio, que nasce, vai de nascente até a sua foz, e esse fluxo tem que ser respeitado. O rio que mais dá certo, né, é aquele rio que segue o seu caminho, que segue o seu chamado. E se os pais atrapalharem menos, eles conseguem, de fato, fazer com que os filhos, eles cresçam. Esses são os 5 pilares para formar, gente, os filhos confiantes. Reanota, bate foto, tira print, faz o que você quiser fazer. Primeiro, conhecer os filhos por dentro. Segundo, ter carícias positivas e carícias negativas. Ensine a ter visão de futuro. Ajude a transformar os sonhos dos seus filhos em projetos. E por fim, não atrapalhe o fluxo dos seus filhos. Vimos o que mais? Falamos sobre os estados de ego: o pai, o adulto e a criança. O pai crítico e o pai nutritivo. A criança livre, a submissa e adaptada. Falamos sobre o filho controlador, colaborador, destruidor ou o filho carente.
falamos sobre os perfis psicológicos: o não sintas, o não penses, o não vivas e o não cresças, além dos 5 pilares. Então, que Deus possa de fato colocar nesse segundo dia de EBF, né, todos esses princípios na vida dos pais. Você que está assistindo online, você pode anotar, revisar, estudar e entender que nós somos instrumentos na vida dos filhos. Pais, inspirem seus filhos. Pais inspiradores são pais abundantes. Pais abundantes formam filhos confiantes. Filhos confiantes ajudam a transformar esse mundo para melhor. E tomara que saia da sua casa, que saia da sua família, esse filho que Deus pode usar para transformar a história dessa geração. Amanhã teremos um tema que eu considero que é um dos mais importantes para fechar esse quebra-cabeça, né, Jesus? Os 5 pilares para... Não, o mapa. Desculpa, gente. O mapa, agora sim, o mapa para formar filhos confiantes. A jornada. Até ontem nós vimos o que não funciona. Hoje nós vimos o que funciona. E amanhã nós vamos ver o que fazer nesse caminho rumo à construção de filhos confiantes. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos e que sejam pais abundantes em nome de Jesus, né, Jesus? Vamos se colocar de pé para orar. Espero que todos possam estar aqui amanhã. Façam um esforço para a gente terminar de montar esse quebra-cabeça. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nesse momento, coloque sua casa, seus filhos, primos, sobrinhos, netos, crianças da família, coloquem eles na mão de Deus. Coloquem os pais deles nas mãos do Senhor. Se você não é o pai ou a mãe, mas tem como enviar esse vídeo da palestra de hoje da EBF, envie o link, está no canal da igreja, envie para eles assistirem, envie para alguma família que você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem aqui na EBF, aqui no workshop, tá certo? Coloque essas crianças agora e esses pais, ou você, nas mãos de Deus nessa oração. Feche seus olhos. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de falarmos aqui sobre a grande oportunidade de formarmos filhos confiantes a partir da abundância que Tu quer para os pais. Deus maravilhoso, o Teu propósito em João 10 é nos trazer vida e vida em abundância. Que essa vida em abundância esteja na nossa paternidade, na vida dos pais, das mães, dos avós, dos cuidadores. E que assim como Tu queres, Senhor, que os Teus filhos sirvam a Ti e transformem esse mundo, essa geração através da Tua palavra. Assim como Tu pedisses para Josué ser firme e corajoso, não desviar-se da Sua palavra nem para a direita nem para a esquerda, com confiança, assim sejam os nossos filhos, ó Pai. Deus maravilhoso, que nós possamos entender o momento certo de ser pai, adulto e criança, o momento certo de dosar a carícia positiva e a carícia negativa, que nós possamos colocar em prática os 5 pilares, e que Deus coloque diante das Tuas mãos os nossos filhos, as nossas crianças, a nossa família, e que nós possamos, Senhor Jesus, perceber e testemunhar das grandezas que Tu farás através das nossas crianças. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a EBF, nos traz em paz amanhã, para continuarmos a meditação da Tua palavra, para continuarmos a entender o que Tu queres para o nosso lar. Deus, muito obrigado, ser conosco e com todo o povo, Te agradecemos por tudo, amém.